Olá, alunos! Vamos então para a nossa aula de hoje, aula 22 e 23, que é a parte 3 de termodinâmica, tá certo? Aliás, vocês já devem estar vendo, as notas das atividades já foram lançadas, o questionário que sobrou ainda para ser resolvido, que é parte da termodinâmica 1 e 2, ela tem um peso mais considerável, tá? Lembrando que algumas não considero totalmente 10, porque como a gente não está tendo uma prova, e para mim eu acho que uma avaliação presencial seria muito assim, melhor, e aí justificaria você tirar aquele 10, por isso que aí tem aqueles pontinhos que eu desconto. Outra coisa também, comentamos em alguma das nossas lives o lance de ter um gabarito. Meus amigos, vocês estão já na graduação e o gabarito você tem ali a resposta, tanto em Halliday, você tem ali as procuras no Google, entendeu? Na minha época que nem tinha muito isso de internet, até que tinha, né, 2000 e pouco, mas o professor no máximo pedia os ímpares porque os ímpares tinham a resposta no livro. Só isso, tinha um número ali, tá? Eu sei que tem algumas alternativas, algumas perguntas que eu vou comentar aqui já de início para vocês que podem dar uma curiosidade, que houve a maioria dos erros, né? Acredito que só um mesmo que acertou naquele lance da viagem da volta, né? Na quantidade de combustível e da Terra à Lua, Lua Terra, né? Na onde gasta mais combustível. Gente, onde gasta mais combustível é na volta da Lua para a Terra, porque o tanque está vazio. As forças que atuam são as mesmas, tá certo? As forças, mas lembre, quando você estuda a força gravitacional, depende ali da massa, né? Da massa de dois corpos. Alguém ali está vazio, então ele vai precisar de gastar mais para ir. Aliás, recomendo vocês, eu sempre fico comentando de filmes, que falam um pouco tanto de física, de outras matérias, assistam Apolo 13. Apolo 13 não é bem especificamente na viagem Terra-Lua, no trajeto, mas é o momento que eles estão na Lua e eles decidem abortar certa parte da missão devido a essa falta de combustível. E comenta-se ali, Apolo 13, aliás, é um filme com Tom Hanks, um excelente filme, concorreu a alguns prêmios, tá? A fotografia fantástica. E realmente é uma história que aconteceu. Não vem me dizer que foi uma encenação, tá bom? Não tenho mais meus pais, meu pai trabalhou numa missão da Apolo, por favor. Mas tem meu tio, se quiser a gente traz ele aqui, o negócio aconteceu. É uma coisa que eu falo. Mas voltando então, tá certo? Se tiver alguma dúvida a mais a respeito, a gente pode conversar, tá bom? Vocês vão ter uma boa e agradável surpresa no final dessa aula. Vocês vão saber uma coisinha que vocês vão gostar. Então acompanhe e let's go. Vamos voltar então para a nossa aula 22 e 23, parte 3 da termodinâmica, tá certo? Aliás, aos que ainda não entregaram algumas atividades, tá ali com 0, conversa comigo, vamos bater aquele papo, tá certo? Que eu abro ali as atividades para você baixar, mas lembrando que atividades atrasadas não são consideradas a sua nota em toda porcentagem 100%, certo? Sempre haverá uns descontos, tá bom? Então vamos lá, certo? Aula 22 e 23, termodinâmica, parte 3. Pois bem, nessa aula, o que nós vamos ver? Vamos ver aqui esses seguintes itens, 5 itens, a respeito dessa parte. Vou falar das equações de calorimetria. Eu tinha usado algumas na aula passada aqui no card, que de fato, me perdoem, né? Eu lembro delas, foi bem imediato, foi mal, e eu vou destacá-las aqui para que você, ai meu Deus, onde surgiu isso? Tá bom? São as equações que usamos bastante, tanto em toda a termodinâmica. Vou falar então da segunda lei da termodinâmica, porque na aula passada nós vimos aqui no card a primeira lei da termodinâmica, o que é. Agora vamos saber a segunda lei. E na segunda lei tem 3 tópicos ali: máquinas térmicas, ciclo de Carnot e refrigeradores, tá certo? Então vamos começar essa aula. Pois bem, as equações da calorimetria. Uma das equações que vocês também vão usar muito é essa forma do calor latente, tá? Que ele é calculado pela razão da quantidade de calor transferida na transformação isotérmica.
certo? Que é o chamado quimela, tá? Gente, eu guardo isso desde o meu ensino médio, então, por favor, guarde. Quimela, tá? Ai, mas você dá aula, gente. A última vez que eu dei aula foi em 2014, então não é uma coisa prática, tá? É o quimela, que é o calor latente ali da transformação isotérmica. Que transformação é essa, professora? Olha só que transformação é essa. Os tipos de calor latente, né? É a transformação de estados daquela matéria. Olha só. Existem dois tipos de calor: o calor sensível, que é o Czinho, e o calor latente, que é aquele ali que a gente está calculando. O calor sensível é aquele que é transferido entre corpos quando há mudança de temperatura. O calor latente, que mela, quando você não tem temperatura ali. O calor latente, por sua vez, ocorre quando há transferências de calor sem que haja mudança de temperatura. O calor latente altera-se para as diferentes mudanças do estado físico. Confira aqui os detalhes. A gente tem o calor latente de fusão, LF, é o calor que é absorvido ou cedido pelos corpos durante o processo de fusão do líquido para sólido ou vice-versa, com temperatura constante. E calor latente de vaporização, o LV aqui no caso, é aquele que é transferido durante as transformações sólido-líquido ou líquido-sólido em temperaturas constantes. Tá certo? Então, o que a gente chega à conclusão? Aquele que mela, ele é o calor, a quantidade de calor que nós calculamos quando esse sólido ou esse líquido muda de estado, porque não há ali a variação de temperatura, tá certo? Para te mostrar mais ainda sobre isso, alguns exemplos vamos ver aqui de calor latente. Temos alguns exemplos aqui de calor latente, né, que são cotidianos, em que há essa troca de calor. Quando aquecemos a água, a temperatura da água é de 100 graus Celsius. Ela inicia o processo de evaporização, certo? Enquanto toda a água não se tornar vapor, sua temperatura não muda. Quando jogamos água sobre uma superfície muito quente, toda a água vaporizada quase instantaneamente acontece, né? Ela se vaporiza quase, certo? Aquela chapa quente ali, daquele bacon, certo? Esse processo é chamado de calefação e envolve a absorção de calor latente. Outra situação que temos, há trocas de calor latente quando tocamos uma garrafa de refrigerante em baixas temperaturas e todo o seu conteúdo se congela rapidamente em temperatura constante, graças à sua temperatura mais baixa que o ponto de fusão da água. Correto? Aqui são exemplos que a gente tem no cotidiano de trocas de calor latente. E aqui, o mais conhecido, certo, que sempre se trabalha muito na física, é a situação da água, certo? Como a gente tem aqui, desde aqui de cima até embaixo, são as mudanças de fases que ocorrem em temperaturas constantes, tá vendo? Eu tenho a parte 1, que seria na parte 1. Na parte 1 seria quando ele é gelo e ele recebe calor, ó, a temperatura aqui, né, ele recebe aqui calor e vem para essa parte, ele vai para sensível para gelo, né, de menos 20 para 0 graus, aí ele chega em 0 graus, correto? Só que aqui em 0 graus, quando ele recebe calor, já é calor latente, porque aqui ele vai mudar de fase, ele vai de gelo para água, ambos em 0 graus, não teve variação de temperatura, por isso que está aqui no eixo X. Certo? Nesse eixo Y, onde está meu cursor? No eixo Y não há essa variação de temperatura. Então, quando não há, tem o que ali que a gente calcula, calor latente. Quando há variação de temperatura, é a outra expressão que vai vir agora no próximo slide, o quimacete, certo? Que é o Czinho de calor específico. E aí eu tenho variação de temperatura, tá certo? Tranquilo? Então, vamos saber, finalmente, o que é a equação fundamental da calorimetria, que é o quimacete, que, ó, até deixei em maiúsculos, o que, ma, c, t,
né? Que o Q maiúsculo é a quantidade de calor, M é a massa, Czinho o calor específico, e aqui a gente tem a variação de temperatura, certo? Esse é o calor sensível, correto? Tem variação de temperatura. O calor latente não tem variação de temperatura, tem mudança de fase daquele líquido ou daquele sólido. E uma coisa muito interessante que vocês vão ver muito na trigonometria, na calorimetria e na termologia, se o calor é maior que zero, aí é calor recebido, aumento da temperatura. Agora, se o calor é menor que zero, é calor cedido, diminuição de temperatura. Correto? Tranquilo? Esclarecimentos das equações de calorimetria, certo? E também não esquecendo aquela que a gente viu bem nas primeiras aulas aqui de termologia, de termometria, A ou PV igual a NRT, né? Palmeiras verde não resiste um timão, puta velha não resiste um tarado, né? Que também vocês vão utilizar muito mais ali a situação para gases, certo? Então vamos então já entrar no nosso tema aqui, que é a segunda lei da termodinâmica. Antes de falar da segunda lei, vamos fazer uma recapitulada da primeira lei. Na primeira lei, nós temos a expressão, né, que calor menos trabalho é variação de energia num sistema fechado. E vocês já estão ligados, toda a concepção que é um sistema fechado, aberto, adiabático, isotérmico, certo? Aquelas expressões lá, vizinhança, vocês já estão ligados. Outra coisa da primeira lei, o sinal de igual é importante. Podemos converter uma forma de energia em outra, é um transporte de energia. Eu tenho calor e posso converter em trabalho, uma coisa assim, né? Tem esse transporte de energia. Além da igualdade, esta lei não restringe a conversão de uma forma de energia em outra. Ela não fornece esse sentido, certo? A primeira lei não fornece esse sentido, correto? Tranquilo? Então, continuando, então, já na segunda lei, algumas coisas mudam. Por quê? A segunda lei, do que a segunda lei fala? Ela fala de processos irreversíveis. Já começa, outra palavra diferente, professora. Outra palavra diferente, a gente vai saber o que é isso, tá? Que mais? A segunda lei fala de máquinas térmicas e refrigeradores. Não é à toa que elas são um dos tópicos ali da introdução que a gente vai abordar aqui no sumário. Outra coisa que a segunda lei fala de ciclo de Carnot. O que é isso? Calma aí. E também a segunda lei fala de entropia, que aí o bicho pega, tá? Tanto é que eu fatiei aqui esse pedaço, vamos sim falar, não posso falar da segunda lei sem falar de entropia, vocês vão ver o porquê. E na nossa próxima aula a gente desenvolve um pouco mais adentro, porque tem até uma galerinha filosofando em cima disso, como sempre, né? Vamos então aqui falar de segunda lei da termodinâmica. A segunda lei, o que são processos reversíveis e irreversíveis? Primeiramente, vamos lá. Um processo cujo sentido pode ser revertido por uma alteração infinitesimal em uma ou mais coordenadas termodinâmicas do sistema é chamado reversível. Eu posso inverter esse processo. Lembra o gráfico ali, né? Tem um processinho ali, eu posso reverter esse processo. Então, se ele pode ser revertido, ele é chamado um processo reversível. Qualquer processo que não satisfaça essa exigência é chamado de irreversível. Então, se essa exigência não é satisfeita, então chamamos que esse processo é irreversível. Nós não podemos alterar nada nele, certo? Processos reversíveis são necessariamente quase estáticos, mas um processo quase estático pode ser irreversível quando há efeitos dissipativos, por exemplo, certo? Continuando esse tema, então, processo reversível, o sistema e a vizinhança podem ser perfeitamente restaurados aos seus estados iniciais após o processo, tá? Já
processos irreversíveis. O sistema e a vizinhança não podem ser perfeitamente restaurados aos seus estados iniciais ao final do processo. Perdeu o Playboy. Que mais? Um processo reversível. Em um processo irreversível, um sinal, uma assinatura será deixada no sistema ou na vizinhança da marca. Muitas vezes, o sistema pode ser restaurado ao seu estado inicial, mas a vizinhança não. Correto? Pois bem, aqui eu deixo para vocês, aqui nesse slide, alguns processos irreversíveis, que são processos em uma direção, tá? São 6 tipos de exemplos aqui para vocês já pensarem e começarem, já vou entendendo ali mais ou menos o que é um processo irreversível, certo? Ali vocês dão uma pensadinha, agora já entendi, já começou a ficar melhor. E você tá vendo que abrange desde química até várias outras situações da física, tá certo? Por isso que a segunda lei é bem intrigante, tá? Continuando, vamos lá aqui. Processos físicos e processos químicos espontâneos. O que seria isso? É uma pessoa espontânea? Então tem processo. Calma aí. Olha lá, como a gente vê naquele exemplo ali, né? O que é espontâneo? O que é espontâneo numa pessoa quando está esquiando ali na montanha? Espontaneamente ela vai descer a montanha. O que não é espontâneo é o processo contrário, certo? O cara subindo. Isso não é espontâneo. Olha só aqui algumas situações. A água corre para baixo numa encosta, certo? Todos os afluentes, qual que é a tendência? É ir para o mar, vai para baixo, certo? Que mais? Uma colher de açúcar se dissolve-se em uma chavena de café. O que é chavena, professora? Bom, isso aqui eu peguei o material de um professor português, então Mofish, que não sabe muito de português, falam de chavena, uma chaleira de café, tá? A 1 atm, a água congela abaixo de 0 graus Celsius e o gelo derrete acima de 0 graus Celsius, certo? Isso é um processo espontâneo. O calor flui do objeto quente para o objeto frio, certo? Aula 1 aqui. Um gás se expande no interior de uma ampola sobre o vácuo, né? A bexiga. O ferro, quando exposto ao oxigênio e a água, forma ferrugem. Isso são processos físicos e químicos espontâneos. O que mais também? O que determina o sentido de certos fenômenos da natureza? Você já pensou isso? O que determina? O que determina, certo? Olha só. Exemplo, se a gente tem um sistema organizado, o sistema entende a desorganização. Mas um sistema desorganizado, ele vai ser organizado? Como assim, professora? Vamos filosofar um pouco. Olha só a situação. Nós sabemos que a transferência de calor se dá do corpo quente para o corpo frio. Mas do corpo frio para o corpo quente? Não, isso não se dá. A bexiga, quando você enche, se você enche demais, estoura. Mas depois da bexiga estourada, eu volto para a bexiga anterior, que estava enchida, sem ser estourada? Nein, das nicht. O grão de milho, vamos fazer uma pipoquinha e aproveitar esse frio. Você estourou ali, veio a pipoca. Agora não, agora a pipoca, volte para o seu processo. Volte a ser um milho, volte a ser um grão. Não, isso não acontece. Por quê? Já pensou nisso? O que determina esses sentidos? Pois bem, outros questionamentos. Uma xícara de café não se aquece sozinho em uma sala fria. Esquente-se. Não, isso não acontece. Quem mais transferir calor a uma roda de paz não fará que ela gire, né? Tá aquela roda ali, você não olha para o ventilador, vou fazer um jato de água quente ali, né? De transferir o calor ali na roda. Não, isso não acontece. Transferir o calor a um fio não vai gerar eletricidade. Pode ficar esfregando o fio ali, transferindo calor, não vai gerar eletricidade, certo? Mas o que determina esse sentido? Bom, o que isso também tudo quer nos dizer?
Bom, tudo isso quer nos dizer que exatamente a variação da energia de ida é igual à energia de volta? Não, a variação da energia de ida não é igual à variação da energia de volta. Por isso que eu não posso, né, fazer o sentido contrário. A bexiga que eu estava enchendo estourou, é a mesma energia que quando ela está estourada eu vou trazer ali de volta para a bexiga cheia. Isso não vai acontecer. Essa igualdade não acontece. E a segunda lei vem mostrar isso e o porquê. Tá certo? Pois bem, então vamos lá a respeito mais disso. O que determina, então, o sentido de mudança espontânea? O que determina, então, o calor do quente transferir para o frio? O que determina, então, o gelo a tantos graus e depois ele se transforma em líquido? O que determina? Vamos, então, o que determina isso? De acordo com a primeira lei da termodinâmica, somente são possíveis as transformações que mantêm constante a energia interna de um sistema isolado. Usa-se, né, a energia interna para identificar essas mudanças permitidas. Correto? Isso é a primeira lei. Contudo, quando ocorrem mudanças, a energia total de um sistema isolado se mantém constante, mas se redistribui de diferentes maneiras. Será que a direção das mudanças está relacionada com a distribuição da energia? Sim, as mudanças espontâneas são sempre acompanhadas pela dispersão mais desordenada da energia. Tá? O que é isso, afinal, então? Pois bem, assim, um gás não se contrai espontaneamente, senão o movimento caótico das suas moléculas teria que levá-las todas para a mesma região de um vaso que o contém. A mudança oposta à expansão espontânea é uma consequência natural do aumento da desordem. E o que é isso de desordem? A lei que identifica o sentido da mudança espontânea é a segunda lei da termodinâmica, que se exprime em termos de uma nova função de estado, a entropia, uma medida da desordem molecular de um sistema. Eu sei que pode parecer meio denso, mas vai na fé que você vai compreendendo, tá bom? E o que isso mais quer dizer? A segunda lei usa a entropia para identificar as mudanças espontâneas entre as mudanças permitidas. Tá certo? Então, afinal, o que a segunda lei nos traz? Ela nos traz a entropia. A entropia é uma grandeza associada à irreversibilidade, fala isso bem rápido, filho, irreversibilidade dos processos físicos. É uma propriedade de estado. E o postulado da entropia: se um processo reversível ocorre em um sistema fechado, a entropia S do sistema sempre aumenta, ela nunca diminui, tá? Então aqui nesse sentido aqui, no sistema organizado, ele vai para um sistema desorganizado, a entropia aqui dentro, a variação da entropia é maior do que zero, certo? Agora, uma entropia menor do que zero, que é o sentido contrário, um sistema desorganizado vai para o sistema organizado, isso é impossible. This is impossible. É impossível. Tá certo? Continuando então. Aqui a gente tem todo bonitinho matematicamente a definição da variação da entropia. E aqui seria um desenho bem bizarro, que seria um processo irreversível. Tá? Para encontrarmos a variação de entropia para um processo irreversível que ocorre em um sistema fechado, substituímos esse processo por qualquer outro processo reversível que conecta os mesmos estados inicial e final. Calculamos o ΔS, né, que é a variação de entropia, pela equação anterior aqui apresentada. E assim
né, a gente chega aqui nessa expressão, um processo reversível, tá certo? Qual que é o generalizando então o postulado da entropia? Se um processo irreversível ocorre no sistema fechado, a entropia S do sistema aumenta para processos irreversíveis e permanece constante para processos reversíveis. Ela nunca diminui, tá? A entropia nunca diminui. No máximo, se permanece constante para processos reversíveis. Que mais? Então, aqui a segunda lei da termodinâmica nos diz que variação da entropia é o que? É maior ou igual a zero. O enunciado da segunda lei, em termos da entropia, 2 pontos. A entropia de um sistema isolado aumenta numa mudança espontânea. Correto? Continuando, então. Resumindo aqui, então, entropia e a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica permite prever quais os processos que ocorrem espontaneamente. A segunda lei é expressa em termos de diferença de entropia. Num processo espontâneo, a entropia do universo aumenta. Certo? Nós temos o sistema, lembra as definições da primeira aula, que era sistema, vizinhança? Nós temos aqui o sistema, ao redor sua vizinhança, em tudo isso seria o universo, e aqui a variação da entropia do universo é igual à variação da entropia da vizinhança, mais a variação da entropia no sistema. Isso, resumidamente, é a segunda lei e a entropia, porque a segunda lei é a entropia e vice-versa, certo? Continuando o nosso desenvolvimento, vamos então assim, os processos ocorrem em um dado sentido, não em qualquer sentido. Um processo só ocorrerá se ele obedecer a primeira e a segunda lei da termodinâmica. E que mais? A segunda lei, ela determina o sentido de um processo, ela estabelece o estado final de equilíbrio, ela define a performance ideal para equipamentos de conversão de energia. Aí vai entrar o nosso tema a seguir, máquinas térmicas. E que mais? Determina a qualidade da energia e determina se um processo é irreversível. Correto? Esse é o nosso todo apanhado do que a segunda lei trouxe para toda a física nessa questão. Correto? Continuando então, vamos falar de máquinas térmicas. Não se preocupe se você tem algumas mais dúvidas. Na próxima aula vamos nos aprofundar mais ainda de entropia, tá certo? Porque não é um tema muito fácil, tá? É um tema meio filosófico. Vou até recomendar para vocês um filme que talvez crie um nozinho na cabeça. Mas vamos lá falar aqui das máquinas térmicas antes. Dentre as duas leis da termodinâmica, a segunda é a que tem maior aplicação na construção de máquinas e utilização na indústria. Aliás, foi por causa dessas máquinas térmicas que houve a grande revolução industrial, tá bom? E a utilização na indústria, pois trata diretamente do rendimento das máquinas térmicas. E aqui tem as clássicas máquinas térmicas aqui expostas ali, que vamos entrar mais em detalhes, tá bom? Então vamos lá, antes de falar de máquinas térmicas, vamos falar de alguns cientistas que falaram a respeito aqui do tema. Temos o Kelvin Planck, que é o nosso Lord ali, Kelvin. É impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho. Este enunciado implica que não é possível que um dispositivo térmico tenha um rendimento de 100%. Ou seja, por menor que seja, sempre há uma quantidade de calor que não se transforma em trabalho efetivo. Gente, isso é óbvio. Isso vem, toda a energia que você coloca no carregador, para carregador aqui por celular, é transformado em energia para o celular? Por suposto que não. É por isso que ele fica quente quando você carrega. No motor do carro, vai lá colocar a mão ali na bateria, tudo ali foi transformado. Não. Isso não há um rendimento 100%,
tá? Isso até, nossa, professora, isso fala um pouco até de eletricidade, né? Do efeito Joule, sim. Por isso tá vendo que tudo está interligado, certo? Meus amigos, quando a segunda lei da termodinâmica surgiu, principalmente, foi um grande impacto em toda a física, tá? Vamos continuar o tema aqui. Aqui está o enunciado de Planck. Não há um rendimento 100%. Sempre há aqui, ó, um desperdício de energia. Por isso que geralmente nessas máquinas, né, tem uma saída ali, né, que ou é a fumaça ou é alguma coisa, né? Não há 100% de rendimento de nenhuma máquina térmica, tá certo? Ou de nenhuma máquina mesmo. Tá? Continuando então, o enunciado de Kelvin Planck: é impossível converter um ciclo todo o calor de trabalho útil. Ciclos não são 100% eficientes. Sempre existem algumas imperfeições devido a irreversibilidades. Lá vem a palavra complicada de novo. A definição de entropia e da segunda lei termodinâmica estão diretamente ligados a esse enunciado. Cada máquina térmica deve desperdiçar alguma energia transferindo-a para um reservatório de baixa temperatura a fim de completar o ciclo, mesmo sobre condições ideais. Tá certo? O que mais? Vamos continuando aqui também. Trabalho sempre é diretamente convertido em calor, mas o inverso não é verdade. Correto? O inverso não é verdade. Aqui a gente tem um exemplo aqui também prático aqui. Se você tem um trabalho de ali ativar aqui as pás dessa água e assim você esquenta, né, a água, esquenta a água, vai realizar trabalho? Não, não. Tá certo? Isso mostra que a irreversibilidade aqui do sistema, né? Continuando ali, então, falando ainda de máquinas térmicas, as máquinas térmicas foram os primeiros dispositivos mecânicos a serem utilizados em larga escala na indústria, como falei para vocês, na Revolução Industrial, por volta do século XVIII. Na forma mais primitiva, era usado o aquecimento para transformar água em vapor, capaz de movimentar um pistão, que por sua vez movimentava um eixo que tornava a energia mecânica utilizável para as indústrias da época. Em termodinâmica, máquinas térmicas são sistemas que realizam a conversão de calor ou energia térmica em trabalho mecânico. A fonte térmica fornece uma quantidade de calor Q1, que no dispositivo transforma-se em trabalho T, mais uma quantidade de calor que não é capaz de ser utilizado como trabalho, um Q2. E aqui a gente tem um sistema aqui de uma caldeira. A gente tem aqui uma fonte térmica aqui que fornece uma quantidade de calor Q1, certo? Na caldeira, que no dispositivo se transforma em trabalho, ó, work, certo? Que se transforma aqui, o vapor esquenta aqui a caldeira e agita as turbinas, correto? E no condensador, quando eu pego ainda, aproveito esse vapor de água, condenso para voltar ali e ir subir na bomba ali novamente, né? Essa quantidade de calor não é capaz de ser utilizado como trabalho, tá certo? Essa relação está aqui expressa nessa seguinte equação. Continuando então, algumas características das máquinas térmicas. Eles recebem calor de uma fonte de alta temperatura, energia solar, forno a óleo, reator nuclear, certo? Reator nuclear, energia solar, aí recebe aquele vapor, como a gente viu ali naquele slide, convertem parte desse calor em trabalho, geralmente girando um eixo. Rejeita um calor remanescente em um sumidouro de calor às temperaturas baixas, atmosfera, rios, hidrelétricas, e operam em ciclos. E aqui a gente tem exemplos aqui de máquinas térmicas, barco a vapor,
motor a gasolina, vamos falar de motor a gasolina, vocês vão ver, vai achar legal. Turbinas a querosene, e usinas termonucleares, tá bom? Continuando aqui, e o rendimento, afinal? Podemos chamar de rendimento de uma máquina a relação entre a energia utilizada como forma de trabalho e a energia fornecida. Esse N aqui com essa perninha mais estilosa é o chamado rendimento. O tal que a gente está acostumado é o trabalho convertido através de energia térmica fornecida, é o trabalho. Q1 é a quantidade de calor fornecida pela fonte de aquecimento e Q2 é a quantidade de calor não transformada em trabalho. É aquilo que se perde. O rendimento, então, é N igual a tal dividido por um módulo, né, de Q1. Trabalho é aquela expressão que a gente viu lá atrás. Logo, o rendimento de uma máquina térmica vai ser esse N todo estiloso, que é módulo de Q1 menos módulo de Q2, dividido por módulo de Q1. E aí você tem o rendimento de uma máquina térmica. Certo? Tranquilo? Pois bem, e aqui a gente vai ter alguns exemplos também, rendimento aqui. O valor mínimo para o rendimento é 0 se a máquina não realizar nenhum trabalho. Ela não realiza nenhum trabalho, então esse rendimento é 0, tá? Pode chegar ali no 0. E o máximo é 1, se fosse possível que a máquina transformasse todo o calor recebido em trabalho, tá? Mas a gente sabe que isso não acontece. Mas, como visto, isso é impossível, não é possível, é impossível. Para sabermos esse rendimento em percentual, multiplica-se o resultado obtido por 100%. Olha só esse exemplo aqui, bem babinha. Um motor a vapor realiza trabalho de 12 kJ quando lhe é fornecida uma quantidade de calor igual a 23 kJ. Qual a capacidade percentual de um motor tem de transformar energia térmica em trabalho? Então, a gente tem que rendimento é trabalho dividido por Q1 vezes 100, certo? Então, o rendimento vai ser o trabalho que ele deu aqui pra gente, 12 kJ, certo? 12.000, dividido ali pelo calor Q1, pela fonte de calor, 23.000 vezes 100%. Porque a gente vai dar em porcentagem ali esse valor, né? O rendimento, então, é de 57,17%, certo? Tranquilo? Suave? Então, vamos falar de ciclo de Carnot. Todos esses assuntos vocês vão ver que estão meio interligados. Máquinas térmicas, ciclo de Carnot, refrigeradores, tá? Só que tem alguns destaques, quando digo o nome, que são os destaques especiais ali de tratados ali especiais da física, né? Como falou, o princípio, né, o postulado, né? Tem aqueles caras ali que mais se destacam. Vamos falar então de Nicolas Carnot. Até meados do século XIX, acreditava-se ser possível a construção de uma máquina térmica ideal. O mundo é ideal. Não, mas máquina ideal que seria capaz de transformar toda a energia fornecida em trabalho, obtendo 100% de rendimento total. Acreditava, a galera ali estava firme. Para demonstrar que não seria possível, o engenheiro francês Nicolas Carnot propôs uma máquina térmica teórica que se comportava como uma máquina de rendimento total, estabelecendo um ciclo de rendimento máximo, que mais tarde passou a ser o chamado ciclo de Carnot. Então vamos lá saber um pouco mais disso. Numa máquina de Carnot, a quantidade de calor que é fornecida pela fonte de aquecimento e a quantidade cedida à fonte de resfriamento são proporcionais às suas temperaturas absolutas. Portanto, assim, a gente tem a seguinte relação. E com isso, o rendimento vai ser 1 menos essa toda relação, logo 1 menos T2 dividido por T1, sendo que T1 é a temperatura da fonte quente, T2 a temperatura da fonte fria. Continuando aqui, com isso se conclui que para que haja 100% de rendimento, todo o calor vindo da fonte de aquecimento deverá ser transformado em trabalho, pois a temperatura absoluta da fonte de resfriamento deverá ser 0 Kelvin.
Partindo daí, conclui-se que o zero absoluto, zero Kelvin, não é possível para um sistema físico, certo? Continuando então nosso tema, aqui a gente tem o ciclo de Carnot no desenho do gráfico em sentido horário, e ele já mostra até cada fase aqui, que é aqui do gráfico. Então, quando você enxerga esse gráfico aqui de pressão por volume, que tem essas figuras assim, não sentido horário, estamos falando do ciclo de Carnot. Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Vamos lá. Pois bem, calculando o trabalho, né, do ciclo completo, em um ciclo completo, a variação da energia interna é igual a zero. Lembra? Foi um assunto aqui nas nossas abas da aula passada. Aplicando a primeira lei, variação da energia interna é igual a calor menos trabalho, e isso é igual a zero. Então, aqui, se a variação aqui é zero, nós temos que calor é igual a trabalho. Só que esse calor, nós temos o calor A e temos o calor em B. E o trabalho resultante vai ser o quê? O trabalho é calor em A menos o calor em B. Tudo isso em módulo, tá? Esse é o trabalho resultante no ciclo de Carnot. Calculando a variação de entropia no ciclo completo, em um ciclo completo, a variação de entropia é a variação da entropia em A mais a variação de entropia em B, que isso vai ser igual a zero. Colocando aqui em evidência, sabendo os valores passados, nós podemos dizer aqui que a variação de entropia em A é módulo do calor em A dividido pela temperatura em A, e o mesmo analogamente para B, sendo ele subtração ali entre os dois. E aqui a gente tem a variação de entropia em um ciclo de Carnot, essa relação, correto? Continuando aqui, a eficiência então térmica em uma máquina de Carnot seria o que? A eficiência aqui que ele, para mudar, usa um estiloso ali, é a energia que obtemos pela energia qual pagamos, trabalho pela fonte de calor A. É eficiência para uma máquina qualquer. Agora, para uma eficiência de uma máquina de Carnot, é o que? Essa eficiência, esse E ou aquele N estilizado de Carnot é 1 menos temperatura de B dividido por temperatura de A. E essas temperaturas estão em módulo, tá certo? Continuando então, vamos entrar agora em refrigeradores. Também é um tipo de máquina térmica. Também é abordado aqui com segunda lei e primeira lei, mas como ali tem uma utilização meio diferente, né, acontecem algumas coisas diferentes, vamos estudar especificamente com a palavra refrigerador. Olha só, é um dispositivo que utiliza trabalho para transferir energia de um reservatório em baixa temperatura para outro em alta temperatura, num processo cíclico. Retira calor de uma fonte fria e transfere para uma fonte quente através da utilização de trabalho. Olha o ciclo de Carnot aí, gente. Isso é o ciclo aqui de um refrigerador. Continuando aqui, temos também o ciclo de Carnot para refrigerador, só que é a mesma figura, porém, entretanto, todavia, o sentido é contrário. Por quê? Enquanto na outra a gente usava uma fonte quente para uma fonte fria, né? Que a gente diz lá nos primeiros, né? Aqui ele retira calor de uma fonte fria e transfere para uma fonte quente. Por isso que o sentido é anti-horário. Na situação ali de máquinas térmicas, de ciclo de Carnot, ali o sentido era horário, porque era uma situação, eu tirava da fonte quente e mandava para a fonte fria, certo? Aqui já é o contrário, tá? Continuando aqui também, né, o desempenho de um refrigerador de Carnot vai ser chamado 1K ali, energia que queremos, dividido pela energia pelo qual pagamos, que é o QB dividido pelo trabalho, né, ambos em módulo. Esse é o desempenho de um refrigerador qualquer. Já o desempenho aqui de um refrigerador de Carnot, né, que seria o perfeito, é o que? A temperatura em B dividido pela subtração de temperatura em A menos temperatura em B, certo? Continuando aqui, a gente tem o exemplo dos nossos refrigeradores mais comuns, né? Aquele refrigerador que está na casa da sua avó, né? Aqui a gente tem o diagrama de funcionamento de um ciclo de refrigerador, com alguns elementos chaves ali. Você tem
condensador, a fonte fria, aquela serpentina, né, que tá atrás, ali bem dentro da geladeira, e tem aquele negócio que fica atrás que esquenta, certo? Ali, você tem ali uma máquina térmica, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos então aqui continuar então. Vamos falar de outros ciclos. Existem também outros ciclos, não apenas o ciclo de Carnot. Carnot foi o mais famoso, sim, por supuesto. Ele quis procurar e mostrar o que seria uma máquina ideal, um refrigerador ideal, né? Mas houve também outros cientistas. E antes que você, nunca ouvi falar, agora você vai escutar quem são. Temos os motores de combustão interna, que utilizam o ciclo de Otto. Certo? Temos o ciclo de Otto ideal, lembre-se na física, você sempre tem aquele mundo ideal do Aladim, né, que as coisas, e tem o real ali, né, o day by day, a realidade, que ali está o nosso ciclo ali na real. Aqui a gente está falando de um motor de 4 estágios da gasolina, estágio 1, 2, 3 e 4, e aqui no mundo ideal está o estágio 1, 2, 3 e 4, um motor de 4 estágios. Não sei se você sabe como funciona o motor de gasolina, mas aqui mostra também, né, nessa parte da combustão, certo? Algumas coisas, vamos ver se eu posso falar algumas coisas aqui a respeito. Vamos lá aqui, a gente tem o pistão, a bilelo, vidra, blequim, né? Válvula de emissão, a vela de ignição, a válvula de escape, o duto de admissão e o escapamento também, né? São as características que a gente tem aqui de um motor de 4 estágios de gasolina. Por isso, né, quando você vai fazer nesse estágio, principalmente que tem a vela, né, de ignição, que você pega essa explosão, você tem que fazer essa limpeza, porque a gasolina vai deixando resíduos. Mais ainda a gasolina no Brasil, que é misturada com álcool, são poucas octanagens e mais ainda você vai prejudicando. Se você pegar uma gasolina de outros países, que a octanagem é alta, é diferente o rendimento. Tá? Continuando aqui, olha lá, motores de combustão interna. Vamos falar do tal motor de gasolina, né? E aqui a gente tem bonitinhos 4 estágios acontecendo, certo? Ali tem toda a explosão que dá aqui. Nessa tipo de explosão, quando entra a gasolina, é quando você tem ali o movimento do automóvel, tá certo? Em si, o ciclo ideal de Otto, né? E a primeira temos a admissão, depois no fase 2 a compreensão desse combustível, na 3 a ignição e a 4 a exaustão, tá certo? Esse daqui é um dos nossos ciclos, outros ciclos também, a gente vai então, acabou, pensei que estavam todos aqui, eu acho que faltou, tinha mais, agora já pensei que eu tinha colocado mais um aqui. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Na nossa próxima aula vai ser a nossa última aula. Por quê? Hoje é dia 20, na próxima aula é o dia 27, que vamos abordar esses dois temas. Tem uma terceira, além da termodinâmica. Vamos falar um pouco mais de entropia. Se vocês assistirem o filme Tenet, seria interessante, tá? Porque o filme Tenet força muito falando algumas coisas dessa entropia, tá bom? Por que a última aula? Porque nos resta 5 aulas, 5 dias só. 20, hoje, 27, próxima aula, dia 3, dia 10 e dia 17 de agosto. Dia 3, dia 10 e 17 de agosto, galera, vou deixar para aqueles que não entregaram outras atividades, querem entregar, tá certo? Aí vocês têm até o dia 3 para entregar, tá bom? Não deixe para o último dia, por favor, tá? E a gente desenvolve aqui, vocês ficam tranquilamente, tá certo? Então, bom, gente, muito obrigado. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, podemos conversar ali no nosso e-mail. Um beijo para vocês e até a próxima.